Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de redação, certo? E hoje eu vou voltar a comentar os trabalhos do relato oral, certo? E hoje a gente vai começar com o trabalho da Cauane, certo? Então, Cauane, se você estiver assistindo esse vídeo agora, a gente vai comentar o seu trabalho, tá? Colocou aqui trabalho de redação. Cauane, faltou só colocar aquela introdução que eu sugeri, né? Que você mostrasse quem era a pessoa que você estava entrevistando e a idade dela, né? Entrevistei Antônio, que é o meu tio, que é meu pai, eu não sei, e essa é a idade dele, certo? Só faltou isso no seu trabalho, tá? Mas vamos lá as perguntas da Cauane. Vamos analisar aqui, ó. Cauane, oi Antônio. Então, tudo bem? Eu vou fazer algumas perguntas para você e eu quero que... Eita, Cauane, esse que aqui tão informal no trabalho. Atenção, tá? Você me responde, tá bom? Antônio, tá certo. Cauane, então vamos lá. O senhor era acostumado a ler livros quando era criança? Me conte sobre isso. Antônio, não, eu não era acostumada a ler livros porque eu tinha que trabalhar e não tinha muito tempo para ler e estudar. Por isso que eu abandonei os estudos cedos. Cauane, e você tinha alguma referência de leitor? Não. Então tá certo. Você acha que a leitura é importante? Sim, eu acho. Mais uma vez o quê? Cal, preste atenção nisso, tá? É um trabalho. Você não pode entregar assim, não. Tá? Só atentem, tá? Tô falando da Cauane, mas eu já vi em trabalhos, inclusive de redação, que tem muito aluno que faz isso aqui, tá? Isso aqui é vício de linguagem. A gente tá escrevendo na internet e escrever um trabalho dessa forma, tá? Antônio. Opa. Cauane, por que você acha isso? Antônio, porque ela ajuda a gente, né? Tipo, a escrever melhor, a ler melhor, né? Eu acho isso. Cauane, entendi. Você acha que os jovens de hoje leem mais do que os jovens da sua época? Antônio responde. Eu acho que os jovens de hoje, Cauane, olha isso aqui. Olha os vícios de linguagem, de escrita, certo? Isso aqui não é permitido. Se for na redação, não pode de jeito nenhum. Nem na redação, nem na atividade, nem no trabalho, certo? Atenção. Eu acho que os jovens de hoje leem mais porque os jovens da minha época tinham que trabalhar, né? Enfim, os jovens de hoje leem mais. Entendi. Obrigada, viu, por ter respondido as perguntas. Risos. Antônio responde nada. Risos. A Kaone fez a estrutura certinha como foi orientada, né? Do nome dela, a pergunta e digitar a escrita. Kaone, depois a gente pode ter uma conversa depois que eu analisar melhor o seu texto, tá? Para eu te dar algumas dicas sobre a estrutura do texto, tá certo? Principalmente como essas abreviações de palavras que você está fazendo, tá? O hoje, o que, certo? Mas vamos lá. Agora a gente vai ler o texto da Laiane, certo? Vamos lá. Eu, Laiane Júlia, entrevistei minha mãe, Maria. Desculpa. Leu, Leu, Leontina, né? Desculpa, 42 anos. Ó, Lai, o seu texto, melhor a gente aumentar aqui a letra, né? Ficou melhor pra eu ler. Lai, ficou excelente o seu começo de texto. O uso das vírgulas certinhos. Eu, Laiane Júlia, entrevistei minha mãe, Maria Leontina, 42 anos. Perfeito. O começo do texto ficou ótimo. Mas vamos lá. Laiane, você costumava ler livros quando era criança? Leontina, não, mas eu já li alguns que de cara achei que fossem bons e era mesmo. Laiane, você tinha alguma referência de leitor quando era criança? Leontina, não, até porque nem era de ter tantas opções e formas de ler, né? Mas eu gostava de livros, de aventuras. Laiane, você acha que você acha a leitura importante? Leontina, muito.
Eu acho, né, que ajuda muito no desenvolvimento da criança e a conhecer palavras que não são tão usadas pela gente hoje em dia. Laiane, você acha que hoje em dia os jovens leem mais ou menos do que os jovens da sua época? Leontina, certeza que mais. Hoje eles têm mais opções da preferência deles e sem contar da facilidade que tem de encontrar livros, histórias, essas coisas. Olha, incrível, Laiane, seu trabalho ficou ótimo, certo? Como eu disse aqui, o começo, na introdução que eu pedi, você respeitou e fez certinho, certo? As divisões, né, do nome do entrevistado, de quem está entrevistando, certo? E a forma, as pontuações e as pausas, né, tipo o eu, o né, o e, certo? Então você pontuou muito bem aqui essas pausas, certo? Então parabéns pelo trabalho. E agora a gente vai analisar o texto do Pedro, certo? Vamos lá. Trabalho sobre relato oral. A entrevista foi realizada no dia 14 de abril de 2021, às 17h27, com minha mãe, Dona Maria Irandi Costa de Souza, 55 anos, entrevistada pelo aluno Pedro Costa Pereira, com duração de 3 minutos e 46 segundos. Pedro, muito bem você ter feito a introdução, só que se atente só isso aqui, ó. Você começou falando com minha mãe, você usou primeira pessoa e terminou falando entrevistada pelo aluno Pedro Costa Pereira, em terceira pessoa. Dá a entender de quem está escrevendo e a entrevista com Pedro são duas pessoas diferentes, certo? Então, quando você começou aqui, com minha mãe, Dona Irandiranã, e a entrevista foi entrevistada pelo aluno Pedro Costa Pereira. Parece que foi a sua mãe que você entrevistou e a entrevista foi feita por um outro aluno, como se não fosse você, tá? Só se atenta a isso aqui, por favor, mas toda a descrição ficou ótima. E pelo que eu tô vendo aqui, os tamanhos das respostas enormes, né? Como você tinha dito. Mas vamos lá. Pedro, você costumava ler livros quando era criança? Conte sobre isso. Sim, na minha infância, ler livros era assim, difícil, né? Tinha muito isso não, mas era só em escola mesmo. Até porque nossos pais não tinham condição de estar comprando revistinha, aí a gente só lia no colégio da escola. Era assim o aprendizado. Eu tô falando a verdade que não tinha mesmo. Pedro, você tinha alguma referência de leitor quando era criança? Não. Pedro, você acha que a leitura é importante? Por quê? Irandi responde: ah, sim, com certeza. Aí, porque, para você, conversa com a professora. Você precisa saber pronunciar as palavras. É um bom conhecimento de leitura, faz com que você tenha uma boa conversa, faz com que você entenda tudo melhor, tenha um conhecimento melhor de tudo sobre a lei, leitura e o pronunciamento das palavras. Pedro, qual o seu livro favorito? Pelo que você se lembre. Irandi, silêncio. Pelo que eu me lembro, eu não lembro assim livro favorito não, porque como eu falo, a gente só lia eram as leituras das cartilhas das próprias cartilhas. Assim, tinha um livro que na nossa época, no nossas matérias, era português, matemática, ciências, estudos sociais. São as matérias que tinha na minha época de estudo. Então, a gente achava muito interessante eram as histórias dos livros, que cada semana tinha a professora botava uma pessoa para ler, né, em voz alta, para saber se a pessoa estava sabendo pronunciar as palavras. Era assim que a gente aprendia, entendeu? Aí aquelas histórias dos livros, aquelas leituras, era muito engraçado e diferente até hoje. Que eram umas histórias bem engraçadas. Falava mais de animais e tipo assim, de pessoas. Pessoas, era muito engraçado. Aí era ali que a gente ia interpretar. E a professora ouvia se você estava sabendo ler, fazendo a pontuação da leitura. Era assim que a gente aprendia. E diferente de hoje, risos, viu?
Pedro, qual gênero de livro é o seu favorito? Tipo romance, humor, comédia, terror? Irandi responde, é romance porque eu sou romântica, risos. Pedro, adorei a entrevista com a sua mãe, ela parece ser uma pessoa bem falante, bem expressiva, né? Gostei disso, tá? Só atenção a algumas pontuações, tá? De pontos finais, de vírgulas. Outro exemplo aqui, como eu falei da Cal, né? Da Kawane, a respeito das abreviações de letras dela, de palavras, perdão, certo? Então preste atenção nesse é aqui, esse é com H, certo? Eu não entendi o que é do tipo assim. Então esse H aqui eu não entendi muito bem. Esse aí, esse termo não, essa palavra não tem, também não entendi, certo? Cuidado com as pontuações aqui, tá colocando, tem uns que tu não tá usando as reticências corretas, aqui tu usou 4 pontinhos, tá? Mas as pontuações que você fez, as pausas, tá tudo certinho, tá certo? Só se atentar a isso, ao uso das vírgulas, mas a gente vai conversar depois individualmente para dar algumas pontuações no seu texto, certo? Então, gente, esses foram os 3 textos que eu separei pra gente analisar, certo? Parabéns aos meninos que fizeram a ótima produção, parabéns Kawane, Laiane e Pedro, certo? Vou esperar o restante da turma me enviar o restante dos trabalhos, certo? Para que a gente possa vir a comentar os trabalhos dos outros alunos também. No mais, agradeço a quem já mandou o seu texto para a correção. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem.